Boa noite a todos, então, e a todas que hoje estão aqui nos prestigiando, né, nessa nossa quarta live do nosso projeto, o CMDCA, 30 anos de história, né, conversando com o CMDCA. E hoje nós temos, então, outro grupo de convidados, né, num tema muito importante, na Semana da Criança, onde comemoramos o Dia da Criança. Hoje estamos comemorando o Dia do Professor, né, que é o contato muito importante com nossas crianças e adolescentes. Então, nosso bate-papo de hoje é sobre a infância, alicerce para a cidadania, a criança com deficiência, eis a questão, a acessibilidade como ferramenta de transformação. Então, hoje nós estamos recebendo, para conversar com a gente, a mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, a professora Iracema Vilaronga, professor Márcio Fumaco, professor de música, né, que tem pós-graduação em Educação Inclusiva, assistente social, que atualmente trabalha na DEVS, Ana Paula de Oliveira Piardi, e a psicóloga, que trabalha na DEVS também, e mais em outros setores, do terceiro setor e do público, a Fernanda Fialho Reginato. De antemão, eu quero agradecer a presença de vocês, né? E nós estamos com uma questão aqui que eu não sei se a Iracema vai conseguir começar agora. Então, a gente vai passar inicialmente para o Márcio, né? Ele vai conversando sobre a mensagem que ele está trazendo para a nossa roda de conversa. Então, o Márcio, ele é formado em música, ele tem habilitação em piano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem pós-graduação em Educação Inclusiva e curso de capacitação na área da deficiência visual. Ele é professor de música na Prefeitura de Porto Alegre, já atuou como professor de música no projeto Rumo Norte, no Cerepal e no Instituto Santa Luzia, prestou assessoria na SEDUC, do Rio Grande do Sul, atuando na formação de professores em tecnologias assistivas e na revisão de materiais em braille. Entre seus trabalhos voluntários, né, ele destaca o trabalho de conselheiro do Orçamento Participativo da região Centro em Porto Alegre, no ano de 2020 e 2021, ainda vai continuar o ano que vem, né, nesse importante trabalho de conselheiro no Orçamento Participativo. E em 2009 ele foi delegado do Orçamento Participativo e também já teve uma experiência como segundo tesoureiro da Federação das Entidades para Cegos do Rio Grande do Sul. Então, Márcio bem atuante, né? Vai trazer para a gente essa questão da criança com deficiência, essa questão, né? A acessibilidade como ferramenta de transformação. Vamos ver o que o Márcio tem para nos dizer. Então, boa noite, Márcio. Pode desligar teu microfone para conversar com a gente. Ou melhor, ligar o microfone, né? Ah, eu já consegui daqui. Pode falar, Márcio. Estamos te ouvindo. Que bom. Boa noite a todos. Então, eu sou o Márcio, eu sou deficiente visual. Eu sou de uma cidade lá do interior, sou da cidade de Jaguari. Na época, a sala de recursos mais perto era a 60 quilômetros da minha casa. Era na cidade de Santiago. Então, eu vim muito cedo para Porto Alegre. Alguns me questionam assim sobre essa questão do internato, é bom ou ruim? Olha, o que eu vou te dizer é que na época foi um mal necessário. Eu sofri bastante, mas na época foi necessário. Felizmente, depois houve a ampliação da sala de recursos, né? E passou a atender muito mais cidades do estado. De modo que as crianças puderam ficar mais próximas das suas famílias, né? Não precisaram fazer esse deslocamento, enfim, ficar distante das famílias. Então, eu tive como ferramenta muito importante o uso do braille.
E aí que nós temos também hoje as tecnologias e enfim. Mas o Braille, para mim, é um dos alicerces na formação das pessoas com deficiência visual. Porque ao chegar na universidade, ao chegar no vestibular, eu me lembro da tabela periódica, do gráfico de função. E vocês imaginam um computador lendo uma tabela periódica, né? Ou a gente tendo que um ledor ler uma tabela periódica para a gente, né? Até ler o computador vai ler, mas vocês imaginam construir uma tabela periódica no momento do vestibular, ou o gráfico, enfim. O Braille, ele facilita muito. E ele foi criado para as pessoas com deficiência. Mas até se poderia construir um gráfico na hora, imaginar, com cordão, com lixa e com tudo. Mas eu acho que o aprendizado do Braille é uma das coisas fundamentais, porque quem vai ler com o seu próprio dedo é o deficiente visual, não é o computador que vai ler para ele. Não sou contra a tecnologia, sou a favor. Mas acho que esse sistema deve ser empregado em benefícios dos deficientes visuais. Então, eu vou traçar aqui uma série de considerações, talvez um pouco soltas nesse momento, mas elas vão ter um final que vai formar uma rede de motivos e principalmente de circunstâncias que eu considero fundamentais para a importância, né, para o atendimento das pessoas com deficiência de forma geral. Falei então do Braille, quero falar também da importância da continuação do atendimento pelas entidades, seja públicas ou privadas. O que eu vi acontecer há algum tempo atrás? Crianças estavam fazendo estimulação precoce numa entidade. Não estou tratando de Novo Hamburgo, tá, gente? Estou falando mais aqui da minha região aqui. Mais de 30 crianças estavam fazendo estimulação precoce, crianças com deficiência visual. Encerrou um convênio na metade do ano, essas crianças estavam matriculadas, encerrou o convênio em junho, na verdade. E essas crianças foram jogadas para várias escolas diferentes. Então, como é importante a continuidade do atendimento. Porque muitas vezes, sem essa continuidade, a gente acaba por interromper processos, causar frustrações. E muitas vezes a pessoa tem a expectativa. Estou falando aqui no caso das crianças, mas eu falo também dos adolescentes. Alguém está começando a aprender orientação e mobilidade e termina o convênio, acabou. Não tem mais. O ano que vem não tem mais. Deu. Tá? Então, como é bom a gente ter respeitado esse processo de continuidade, né? Vou dar uma olhadinha aqui no roteiro. E as cidades que não têm entidades fortes no atendimento? E as crianças que ficam segregadas? Isso tudo nós temos que pensar. E também acho importante que os pais tenham um acompanhamento, especialmente, por exemplo, eu vou falar aqui da questão da deficiência visual, mas podia falar de outros. A pessoa está perdendo a visão. Os pais não sabem o que fazem. Os pais se revoltam. A criança não se aceita. Os pais também não. Então, eu acho também necessário uma política de governo que possa explicar as potencialidades dos deficientes para os seus pais, que possam, né, apontar o caminho, né, para que a própria criança se sinta valorizada e que não pense, olha, né, o adolescente, né, meu mundo acabou, não enxergo mais. Não, existem muitas possibilidades. Eu acho que também é necessário uma política para isso, né? Uma outra coisa que eu acho importante para o atendimento das pessoas com deficiência é o contraturno. O meu contraturno teve música, o meu contraturno teve dobraduras, o meu contraturno teve um trabalho com argila, o meu contraturno
foi muito rico. E não é só para as pessoas com deficiência, né? É para todo mundo. Um contraturno rico de teatro, com música, com dança, com orquestra, com robótica, vamos dizer assim. Até Porto Alegre ganhou um prêmio aí mundial nessa questão da robótica nas escolas públicas. A SMED até não ajudou, né, com os custos, enfim, mas isso é outro departamento. Fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. Então, esse contraturno me fez, desde os 7 anos, ele foi muito importante para mim, porque eu me interessei por música desde os 7 anos. Poderia ter me interessado por outras atividades. Me interessei por música, tive professora de música, tive professor de música. E com 7 anos eu comecei a tocar flauta, com 12 piano, com 15 acordeon. E hoje, até não botei no currículo, eu tenho uma banda de música gaúcha onde eu toco acordeon. Mas, só um parênteses, eu também gosto de tocar rock no acordeon para ver como é que fica, sertanejo, samba no acordeon para ver como é que fica, pagode. Então, eu tenho sou bastante eclético, né? Então, gente, é importante que as entidades tenham um contraturno forte, né? Contraturno forte, eu digo, com o atendimento dessas necessidades, para que a criança possa desenvolver as suas potencialidades, a sua imaginação, o seu talento. Isso também mexe, não é a minha área, mas isso também mexe com a autoestima da criança. Isso é importante. Eu, desde pequeno, descobri que uma das funções minhas aqui, neste mundo, é música. Tanto ensinar quanto aprender, como tocar para divertir as pessoas. E a escola como um todo, inclusive o contraturno, ela é uma fonte muito importante para o exercício da cidadania, para uma leitura crítica da realidade, né? Então, esse também é uma necessidade que eu acho para que tenha o atendimento para as pessoas com deficiência. Um outro ponto que eu acho importante é a importância da escola regular. Eu estudei até o 2º ano, que naquele tempo se chamava 2ª série, com turmas só com deficientes visuais. A partir da 3ª série, eu tive turmas com crianças que enxergam, e a partir da 5ª série, eu só morava no internato e estudava em escola estadual. Então, eu acho que na escola regular, a gente aprende e a gente ensina. E ensina para as pessoas que não têm deficiência como que é realmente o mundo. Se está todo mundo ali, sem nenhuma deficiência, está todo mundo ali na escola, todo mundo fazendo quase tudo, né? Ou tudo, brincando, né? Não que a deficiência não possa fazer, entendeu? Mas assim, às vezes as crianças pensam que esse mundo é assim mesmo. Não, esse mundo tem pessoas com deficiência, tem pessoas sem deficiência, tem pessoas, né, com N diferenças. E eu acho importante para as crianças a compreensão desse mundo, né? Como ele realmente é, não de um recorte de mundo. E eu acho que também essas crianças se beneficiam dessa escola regular. Bom, mas aí entramos num ponto, porque eu estou há 5 anos lecionando em uma escola regular. Eu leciono música numa escola regular. Mas e agora? E o tempo de permanência na escola regular? Como é que faz? Eu tive crianças que permaneciam 2 horas na escola regular. Elas não conseguiam mais ficar. Algumas conseguimos para 2h30, para 3 horas. Mas em alguns momentos elas não conseguiam mais ficar. Aí o que acontecia? Temos um outro problema. O pai e a mãe trabalham. Quem que vai vir buscar? Isso também acontecia bastante. É uma dificuldade que se tem. Mas essa importância da escola regular, ela ajudou muito a própria criança e também as outras crianças da escola. E no contraturno, eu me lembro que algumas dessas crianças iam para algumas escolas especiais da prefeitura, ter um atendimento. Não sou favorável ao fechamento da escola especial.
Não tem oportunidade, não tem função. Não, tem função, tem. Elas iam fazer um atendimento, elas conviviam também, e a convivência com as crianças da gente com deficiência, com as pessoas que têm deficiência, também é uma importante ferramenta para nos encorajarmos a seguir a vida, a buscar aquilo que aquele outro buscou. Olha, já está andando sozinho. Opa, eu também posso. Talvez a minha família diga que não, mas eu também posso. Com um professor especializado, com uma aula, com orientações, eu posso também. E essa convivência também é importante. Pode ser também desenvolvida na escola regular, com outras crianças, e também é importante, né, ou na escola especial, ou nas suas entidades, né, como a DEVES, que é uma ótima entidade, um orgulho para todos nós, né. Então, isso eu queria falar sobre a escola regular, a importância de todos frequentarem a escola regular. Quanto tempo? O tempo que cada um conseguir permanecer, o tempo que seja bom pedagogicamente para cada um e que possa participar dessa escola regular com qualidade. Deixa eu ver aqui o roteiro. Vamos ver aqui. Queria falar também sobre uma outra política importante, as salas de recurso. Só que muitas vezes tem muito poucos professores na sala de recurso, a demanda é muito grande, e aí é que eu falo da convivência escola regular, né, também na sala de recurso. A demanda é muito grande, muitas vezes, e elas precisam também ter, pelo que eu acompanhei, mais profissionais para atender toda a demanda. E muitas vezes elas não conseguem fazer tudo, porque realmente é muita demanda. Daí a importância do contraturno, a importância das entidades, da continuidade das atividades das entidades, né? Daí a importância de tudo isso que eu falei. E também tem a importância da sala de recursos. O que acontecia comigo muitas vezes? No ensino médio, é um pouco mais difícil, às vezes eu precisava de um reforço de química, física, matemática, e eu conseguia esse reforço na sala de recursos. A lei não permite, ou não apoia, pelo menos. Mas aí se tem um outro problema. Às vezes o professor de sala de aula não consegue naquele momento explicar, seja porque não tem material, seja porque tem dificuldades, não consegue explicar aquele conteúdo de química, de física, de matemática, conforme as nossas necessidades, né? Então, seria importante que se tivesse uma política para que esse professor tivesse alguns períodos no contraturno para ajudar também nesse reforço, sabe? Essa é uma outra coisa importante, porque às vezes começa no quadro, esse com esse, aquele com aquele, e aí tá falando de números, de sinais, de parênteses, e aí? Né? Quando tu te deu conta, assim, opa, tu já perdeu um pedaço da operação, né? Então, acho que é importante ter uma política que atente para isso também. E também uma política de formação dos professores nas universidades. Vocês imaginam que alguém que não teve uma disciplina, ou que não teve braille na universidade, ele vai ter que alfabetizar uma pessoa com deficiência visual. Eu fiz licenciatura e não tive nenhum instante de braille na universidade. Então, eu acho que precisa, é necessário. Quem vai alfabetizar? A professora da sala de aula. Quem vai ter que saber o braille para alfabetizar? Também essa professora. Então, as universidades, eu não vou dizer que tem que fazer uma cadeira de braille específica, mas que tenha braille nas universidades para ser contemplado essas especificidades das pessoas com deficiência visual. Aqui já falei de acompanhamento aos pais. A importância do poder público dar continuação aos processos de aprendizagem, eu já falei também, já estou indo para o encerramento. Uma coisa também que eu quero falar, nós temos direitos de aprendizagem, está tudo na lei, né? Está tudo ok, mas é o seguinte, nós temos que fazer, acredito que a nível nacional, diretrizes e políticas para dizer a todos os municípios, a todo o estado, como é que nós vamos efetivar esses direitos,
De que forma que nós vamos fazer? Nós vamos delegar às entidades, nós vamos ter alguns centros de convivência e ensino público. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Como é que serão esses convênios para que não falte esse atendimento, para que não se interrompa esse atendimento no meio do caminho? Então, acho que isso falta também, né? Então, agora já indo para o encerramento, nós temos que ter cuidado também com os retrocessos. Acho que o cuidado com os retrocessos, porque precisamos ter políticas com um projeto de Estado, não um projeto de poder. E não um projeto de mudança de um item ou dois, de um nome. Agora já querem até mudar o nome do orçamento participativo aqui em Porto Alegre. Só para ser um pouco da questão da deficiência. Então, assim, nós temos que ter uma política de Estado para a educação, que não fique regredindo, né? Que avance nesses processos. Então, nós precisamos ter coisas sérias, políticas sérias. E por que eu falo tanto em política, política e política? Porque a única forma de fazer as coisas, de ter educação, de ter saúde, de ter segurança, é através da política. Bom, quem não gosta de discutir política, eu respeito, mas seria bom aprender sobre política até para não cair na lábia, né? Porque tem muita gente aí que tem uma lábia que nossa. Então, finalizando, as minhas considerações, eu digo que seria importante o país inteiro conversar sobre a política de atendimento às pessoas com necessidades especiais, de que forma nós vamos implementar essas políticas, de que forma nós vamos garantir esses direitos, e também conversarmos sobre tudo isso, sobre os recursos, e também precisamos que quem tem o poder de fiscalizar, fiscalize. Não fique só na mediação. Que fiscalize e que entre muitas vezes até na justiça, independente se apoia aquele político que está no poder ou não, para conseguir esse atendimento às pessoas com necessidades especiais. Porque cada um de nós tem os nossos sonhos de viver, de ter sua família. E essas políticas são fundamentais para a consecução dos nossos projetos. Então, eu termino agradecendo ao Ricardo pelo convite, parabenizando a todos os professores pelos dias dos professores. E então, era isso a minha fala. Muito obrigado. Então, tá. Muito obrigada, Márcio. Achamos que até tu ia cantar pra gente hoje, alguma coisa, quem sabe mais adiante um pouquinho, depois que as gurias falarem. Posso pegar o acordeão. Pode ir te preparando aí. Agora, então, a gente vai passar a palavra para a Iracema, né? Vamos colocar a Iracema aqui. Né? Vocês me ouvem agora? Sim, tudo bem, Iracema? Tudo bem. A gente só não está te enxergando. Espera aí, deixa eu só ver se agora. Ah, sim, agora sim. Então, deixa eu te apresentar aqui para os nossos convidados, né? As lives têm disso, né? A gente vai conversando, às vezes não consegue entrar no momento certo, mas depois, no fim, todo mundo consegue falar. Então, a Iracema Vilaronga, né? Ela é mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. Ela é convidada pelo nosso presidente, o Ricardo Seva. A Iracema compõe a Comissão de Elaboração das Políticas de Inclusão e Acessibilidade nesta universidade. Assessora do ACESU, Acessibilidade Universal. Agrega seus conhecimentos profissionais no desempenho das funções de audiodescritora e consultora, em teatro, cinemas, exposições artísticas e fotográficas, eventos sociais e acadêmicos, redes sociais, web, livros didáticos e paradidáticos, e com acessibilidade universal. Como atriz, mergulha no fascinante mundo do teatro, transitando entre a arte e a realidade, né?
e veio hoje dividir um pouco desse todo esse conhecimento conosco aqui, esse nosso tema, né? Que a própria Iracema nos trouxe, que é a questão da infância, alicerce para a cidadania. Então, estamos bem ansiosos para te ouvir, Iracema. Tá. Eu espero atender a expectativa de todos. Vai atender, sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, né, a iniciativa do Conselho, junto com a Deves, né, de abranger também as lives, né, em comemoração aos 30 anos, para essa área da inclusão, né, da pessoa com deficiência, que é super importante também. Então, vocês estão de parabéns, né? E agradecer também pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Eu vi que eu consegui ouvir o que Márcio falou, e ele falou basicamente sobre a inclusão na escola. E realmente, eu acho que a minha fala teria mais sentido antes, mas não tem problema também. Porque antes da escola, né, a criança, ela vem de uma família, seja com pai, mãe, seja de avós, enfim, não importa a configuração familiar. Mas antes de estar na escola, ela primeiro ela tem uma convivência, a primeira convivência social, o primeiro convívio social da criança é com a família. E justo nessa primeira infância, né, que é do 0 aos 6 anos, é que são construídas as sinapses, né, todas as ligações e todas as conexões cerebrais da criança justo antes dela entrar na escola, né? E aí é que eu acho importante a gente falar da importância dessa responsabilidade da família, né, e do apoio também do conselho e das instituições a essa família, já que a criança nasce, né, num contexto familiar. Eu gostaria de falar um pouquinho só da minha história, só para vocês entenderem a minha Constituição, né, assim, hoje eu tenho essa formação, isso tudo aí que a Dirlene leu, mas eu não comecei assim. Eu, como todas as crianças, também comecei numa família, né? E justo aos 4 anos, quando eu entrei na escola, foi que foi detectada uma deficiência visual. Na época eu enxergava, mas eu já tinha uma dificuldade nessa época, que foi detectada pela escola, mas que eu tive toda a estrutura familiar. Então, para vocês entenderem o contexto, minha mãe, eu não sou, né, eu não sou originária de uma família abastada, antes pelo contrário, né, minha família é uma família de baixa renda, né? Minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar. Vocês vão entender por que eu tô trazendo esse histórico. Ela não teve a oportunidade de estudar porque ela perdeu o pai dela justo na infância. Então eles tiveram que vir do interior de Minas Gerais para Salvador, e aí foi um contexto, teve que se separar da mãe, então ela não teve a oportunidade de estudar nessa época, né? Ela perdeu o pai com 10 anos. Mas mesmo assim, minha mãe estudou, ela não chegou a concluir o ensino fundamental, ela estudou 3 anos, né, do ensino fundamental, os 3 primeiros anos do ensino fundamental, e depois ela não conseguiu mais, né? Ela não teve mais como, teve que vir embora, e aí não teve mais oportunidade. Enfim, mas tudo isso para dizer que ainda com o pouco conhecimento, aos 4 anos, ainda bem que foi detectada a deficiência, ainda aos 4 anos, porque ainda estavam se construindo as minhas sinapses e ainda ela pôde resgatar algumas coisas ainda sem esse conhecimento. Por quê? Porque com a intuição materna, eu falo mais de minha mãe porque meu pai não foi tão presente na minha vida, né? Minha mãe foi, sim, muito presente. Então,
Se eu digo que existe, se eu posso dizer que existiu uma educadora eficiente na minha vida, essa foi a minha mãe, porque ela teve todos os instintos maternos dela se ligaram todos, e eu tive essa estrutura familiar, ainda não tendo a estrutura econômica, ainda não tendo uma estrutura familiar, vamos dizer assim, completa ou bem estruturada, mas eu tive uma mãe, nós somos 4 filhos, e minha mãe, ela me deu o suporte, ela nos deu todo o suporte necessário, mesmo sem o conhecimento, mesmo sem estudo, ela nos deu o suporte necessário, mesmo sem o conhecimento da inclusão. Década de 80, a gente não se falava de inclusão ainda, né? E aí foi descoberta a minha deficiência, e aí começou uma peregrinação, mas ela não desistiu de mim, e esse foi o maior mérito de minha mãe com os filhos. Ela não desistiu dos filhos, os 4 filhos, 2 com deficiência, eu e a minha irmã, e dentro da intuição dela de mãe, por exemplo, quando ela viu que eu não enxergava bem, ela pegava um pincel atômico, é bem intuitivo, assim, as ações de minha mãe sempre foram muito intuitivas. Ela pegava um pincel atômico preto num papel ofício, branco, e ela fazia as letras bem grandes para que eu conseguisse enxergar. E assim eu aprendi a ler. Eu aprendi cálculos, eu aprendi muitas coisas com minha mãe, ela fazendo as adaptações que eu precisava, porque a escola não se falava de inclusão. Então, se vinha um trabalho da escola, o que ela fazia? Ela pegava o livro, ela sabia que eu não conseguia ler, então ela lia para mim, porque ela sabia ler, ela sabe ler, ela é viva ainda. Ela sabe ler, então ela lia para mim e ela me perguntava. Você tinha uma pesquisa, por exemplo, sobre animais invertebrados. Aí o que ela fazia? Ela pegava os livros, ela lia e ela ia me perguntando: esse aqui é vertebrado, esse é invertebrado? Então ela ia na intuição dela, ela ia me incluindo na escola. Então essa estrutura que eu tive da minha família foi fundamental para a base que eu tive na vida escolar. Então, ainda que a escola tenha toda a estrutura, tenha sala de recursos, ainda que haja uma instituição no contraturno, mas se não temos esse apoio e esse tripé formando escola, família, instituição ou sala de recursos, seja como for, isso não funciona. Só vai funcionar se nós tivermos o tripé completo. Se uma perninha do tripé, se um pé se quebra, o tripé vira e cai. Então, a escola precisa ter, sim, concordo plenamente com o Márcio, tem que ter toda a estrutura voltada para a inclusão escolar da criança com deficiência, ou da pessoa com deficiência. Eu falo da criança porque o contexto é do conselho da criança, né? Mas, se a família não tem esse suporte para formar esse tripé, então não vai funcionar. Se tiver só instituição e não tiver a família, ou se tiver só a escola e a família, não tiver a instituição, ou se tiver só a instituição e a escola e não tiver a família, também não vai funcionar. Por mais desconfigurada ou por mais que seja diferente a configuração ou a formatação familiar, né, em que essa criança está inserida ou que a pessoa com deficiência esteja inserida, eu acho que não é nem simplesmente a pessoa com deficiência, isso vale para qualquer pessoa. Mas como a gente está no contexto da inclusão da pessoa com deficiência, eu estou me referindo à família da pessoa com deficiência. Então, se por mais diferente que seja essa formatação familiar, por mais diferente que seja essa configuração, é essencial esse tripé. Por quê? Porque a primeira convivência social
o primeiro ambiente em que a criança está é a família. Então, se ela não tem esse apoio da família, ela chega na escola sem essa estrutura familiar. Vou repetir, ainda que a família seja só a mãe, ainda que a criança viva só com os avós ou com os pais, enfim, ou não sei, não interessa aqui, o que menos importa é a configuração familiar, mas sim o suporte que essa família ou cuidadores, não sei, né, de qualquer sorte, é uma família, né, pode ser de cuidadores, enfim. Mas se não tiver esse suporte, então esse desenvolvimento na primeira infância ele fica completamente prejudicado. Por que eu trouxe a história da minha família? Porque é uma configuração diferente, porque, por exemplo, meu pai não era presente, porque, por exemplo, minha mãe não teve estudo, ela não teve oportunidade de estudar, porque, por exemplo, eu nasci numa família, eu nasci uma criança com deficiência nessa família, e para ser quem eu sou hoje, sem o suporte que eu tive da minha família, eu não seria quem eu sou hoje. Hoje eu não seria Iracema Vilaronga, mestre em educação e contemporaneidade, eu não seria audiodescritora, eu não seria atriz, eu não teria a formação que eu tenho hoje se eu não tivesse a estrutura familiar. Porque, por exemplo, na década de 80, quando a professora chamou minha mãe e falou, mãe, na minha frente, inclusive, sua filha não vai poder mais estudar aqui na escola porque ela não enxerga, então ela não está conseguindo acompanhar. Minha mãe perguntou para ela, então a gente vai fazer como? Ela, eu não sei, a senhora vai ter que procurar um jeito porque eu não sei como resolver. E aí foi que minha mãe começou a procurar essa forma, né? Enquanto ela não encontrava uma forma, a gente ia lendo em casa, ela ia incentivando em casa o tempo todo, ela conseguia, eu me lembro, eu era criança, eu era bem pequena, eu já não conseguia ler os livros, ela conseguia um quadro de giz, né? Que é época chamado de quadro negro, um quadro de giz, e ali ela ia escrevendo, eu aprendi a escrever assim, e depois eu comecei a aprender a escrever no papel, e aí depois ela conseguiu uma outra escola, eu retomei de novo do primeiro ano da educação infantil, não a alfabetização, eu já era alfabetizada, mas quando a escola disse você não pode estudar aqui porque não enxerga, porque nós não sabemos como trabalhar, eu estava no terceiro ano do ensino fundamental. E aí eu tive que voltar para o primeiro, porque eu fui para uma outra escola e a escola só aceitava se eu retomasse de novo do primeiro ano. E eu retomei do primeiro ano e justo com esse apoio, com esse suporte da minha mãe, tive uma professora maravilhosa, que na época também não se falava em inclusão, mas ela teve uma sensibilidade, um senso de responsabilidade, que eu não vou dizer boa vontade, ela teve um senso de responsabilidade enquanto professora, enquanto educadora, e ela me colocava em sala, ela me colocava do lado dela, e ela, do jeito dela, ela ia fazendo a inclusão. Quando ela ia explicar as coisas no quadro, por exemplo, ela dizia, ela verbalizava tudo que ela estava escrevendo. E aí, isso minha mãe acompanhava, minha mãe ia dando umas instruções, outra, ela dizia, olha, faça isso, faça aquilo. Na época, em tempos que eu tinha que fazer redação, minha mãe fazia, ela acendia, ela deixava bem acesas as pautas do caderno para eu conseguir escrever, eu escrevia, a professora lia em voz alta as minhas redações. Quando eu não conseguia mais enxergar para escrever, a minha mãe pedia para eu ditar e ela mesma escrever, ela servia de escriba para mim e ela levava, ela descrevia, você vê como são as coisas, década de 80, né? Ela descrevia as imagens, era uma pesquisa sobre meios de transporte. Aí ela ia dizendo, olha, esse aqui é meio de transporte, esse aqui é um ônibus. Ela ia dizendo as coisas para mim, para eu dizer se era, aí ela recortava, colava, fazia o contorno bem grande com pincel atômico, que eu ainda tinha um resíduo visual, e escrevia bem grande
num cartaz grande também, para que eu conseguisse visualizar, e esse cartaz era pregado no mural da escola, da minha sala, da sala de aula. E assim foi esse suporte que ela foi me dando. Matemática, ela escrevia bem grande os números com pincel atômico. Quando eu não conseguia mais ver com azul marinho, ela passou a usar o preto. E assim foi esse suporte, junto com a escola. Eu não conhecia nessa época nenhuma instituição especializada. Aqui em Salvador tinha o Instituto de Cegos, que eu não conhecia, não tinha conhecimento nessa época, minha mãe tinha. Então, o suporte que eu tive foi o senso de resposta. Primeiro, a aceitação da escola, a escola abraçou, né? A escola me incluiu. A professora, com o senso de responsabilidade, a sensibilidade que ela teve, assim, o senso de humanidade, o senso de responsabilidade enquanto educadora que ela teve, foram muito grandes, e a estrutura que eu tive, o apoio que eu tive da minha família, foi que eu consegui concluir o ensino fundamental. E aí, depois disso, é que eu fui fazer o ensino médio. E aí, como eu vi que essa história era assim, foi uma saga para eu concluir o ensino fundamental, eu decidi que eu queria entrar na área de ensino. Na época, década de 90, eu ainda tinha o curso de magistério nas escolas de ensino médio, e aí eu fiz magistério, porque na minha cabeça era assim, se eu tive a oportunidade de estudar, se eu tive esse apoio, então eu tinha por obrigação, por responsabilidade, então, de alguma forma, contribuir para que outras crianças com deficiência também não ficassem sem estudar. E aí eu fiz magistério, também ainda com apoio da minha mãe, né? Aí já tinha, na época do ensino médio, já existia sala de recursos, aí eu tive todo o apoio da sala de recursos, e por fim fiz o vestibular já, finalzinho da década de 90, 99 mais especificamente, passei no vestibular, e aí eu vi esse outro lado, que foi essa falta de estrutura das universidades aqui. Não tinha nada, tudo que eu tinha de apoio no ensino médio, que eu tive de apoio da família e da professora no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, eu me vi sozinha, parecia que eu estava numa ribanceira, assim, num abismo que eu ia desabar, porque eu não tinha nada mais, era cada um por si, Deus por todos, cada um por si, Deus por todos. Né? E voltou tudo aquilo de novo, mas o que me deu força para que eu seguisse com o curso de pedagogia foi justamente essa força que eu tive na infância. Porque tudo, gente, tudo é construído exatamente na infância. Se na infância nós temos essa estrutura, se nós temos esse tripé, instituição, família, eu vou até fazer diferente. Família, escola, instituição, seja instituição especializada, seja centro de apoio, enfim, se temos essa estrutura na infância, aí sim a gente vai ter essa base que é essa estrutura emocional que a gente vai ter, que é a força que precisamos para seguir em frente, porque aí a base nós temos, e aí nós vamos construindo. Como o alicerce já está formado, e o que vai fazer? O que acontece? Aí a gente aprendeu desde a infância a ser cidadão, a lutar pelos direitos. A gente descobre ali que tem direitos, sim, e que tem obrigações, sim. E como tem a estrutura familiar, nós vamos ter força para seguir em frente. Mas não adianta ser uma coisa só, ou só família, ou só escola, ou só instituição. O ideal é que seja... Eu não tive os três. Por quê? Porque na época eu não conhecia nenhuma instituição. Eu fui conhecer sala de recursos, eu fui conhecer esse apoio já no ensino médio. Mas a estrutura que eu tive, a força que eu tive, o alicerce que eu tive, que a minha família me deu, foi essencial para que eu seguisse, porque aí daí terminei pedagogia, daí eu fiz a especialização em educação especial, e aí eu segui com o mestrado, e aí
depois eu já fui para um curso de teatro, e daí eu atuei, e isso o tempo todo com esse suporte e esse apoio que foi fundamental, que aí já se estendeu, já não era só minha mãe, já era minha mãe, já eram meus irmãos, já eram meus tios, enfim, já eram meus amigos, e isso me deu força, inclusive, para lutar e para brigar. Não gosto muito da palavra brigar, eu gosto mais da palavra... Eu também não gosto de lutar. Me deu força para seguir em frente e para... eu vou dizer lutar, mas que não me veio uma palavra ainda, para lutar por aquilo que me é direito, porque é direito. E quando a gente aprende que a gente tem direitos e que a gente tem obrigações ainda na infância, isso faz toda a diferença. Gente, se eu passar do tempo, por favor, me digam, porque eu falo, viu? Eu perco a noção do tempo quando eu estou falando. Então, sem esse apoio na infância, essa força fica perdida, essa estrutura fica perdida na idade adulta. E hoje a gente vê muitos adultos, muitos adolescentes, que, pelo menos aqui em Salvador, a gente vê muito isso, muitos adultos e muitos adolescentes que se acomodam porque recebe o LOAS, se acomodam porque com LOAS eu já consigo sobreviver, quando na verdade o LOAS é importante, o benefício é importante, mas importante mesmo é a gente ter essa força, é a gente ter essa garra de lutar não só pelos nossos direitos, mas também saber que nós temos obrigações e que temos forças para seguir em frente. E vindo da família também, e como temos os conselhos, graças ao Bom Pai. Eu não, na minha época, não tive conhecimento de conselho, mas eu acho que esse apoio do conselho da criança e do adolescente à família, junto à escola, junto à instituição, também vem como um alicerce importante para que a família também tenha essa estrutura e que seja consciente dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade, que é uma outra coisa que a gente vê muito comum hoje, atuando como professor, eu vejo muito claramente, muitas vezes as famílias, elas deixam para a instituição essa responsabilidade. Ela acha que essa responsabilidade de educar é da instituição, quando não é da instituição. Sim, é o tripé, é o conjunto. Mas o conselho, eu acho que também tem essa responsabilidade de chamar a família e mostrar. Claro, existem famílias desestruturadas, existem famílias problemáticas, existem crianças abandonadas, enfim. Mas, seja quem for, seja um cuidador, seja uma instituição, né, seja de que forma for, é na infância que se estrutura todas essas bases cidadãs. É na infância, não é na vida adulta. O adulto, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito, mas muito, muito legal. Assim, é mais fácil construir uma criança saudável do que consertar um adulto lesado, ou estragado, ou não trabalhado, ou pouco trabalhado, né? Então, se você cuida da criança, você sabe que você vai ter um adulto saudável. Saudável em todos os aspectos falando, né? Espiritual, emocional, enfim, claro, problemas todos nós temos, mas se cuidados desde a infância, isso tudo tem uma base muito maior, assim, cuidado desde a infância, né? Se tiver essa estrutura desde a infância, família, escola, instituição, conselhos, enfim, essa criança, de certo, que será um adolescente e um adulto
mais consciente será um adulto cidadão. Enfim, eu acho que era isso, né, que eu tenho para dizer mesmo para vocês. Ah, que linda essa tua fala, Iracema. Muito obrigada, gratidão por estar aqui com a gente. Então, Nossa, eu que agradeço. muito bom, muito legal mesmo. Nós estamos com vários conselheiros e entidades cadastradas e pessoas acompanhando a nossa live, todos assim, bem satisfeitos com a fala e um assunto super importante, né? Que bom. Então, vamos adiante. Agora vou chamar, então, duas profissionais que trabalham na Deves, né, em outros lugares também, mas especialmente hoje pela Deves, também foram convidadas pelo nosso presidente, o Ricardo, que é a Ana Paula Piardi e a Regina, né? A Fernanda Reginato. Então, agora a gente vai ouvi-las um pouquinho dessa dia a dia, né, com as crianças, com as famílias, né, na entidade, que foi o que tu falou um pouco e o Márcio também falou um pouco, né? Vamos lá, então. Vamos ver quem é que vai falar primeiro. Boa noite. Boa noite, então. Boa noite a todos e a todas. É um privilégio falar, então, depois da Iracema e do Márcio, né? Eu acho que foram falas tão esclarecedoras, tão interessantes, né? Que nos provocam bastante. E antes de começar a falar um pouquinho sobre o serviço social, né? Como que ele se dá na Deves, eu vou explicar um pouquinho da nossa história. Então, a Deves, ela surgiu no dia 25 de 6 de 1988, né? Então, hoje ela tem 32 anos, né? No município aqui de Novo Hamburgo. Ela surgiu, então, com um conjunto de familiares, né? E nós tivemos o Beno Arnold, né? Que foi uma pessoa fundamental para a criação, então, da Deves. E ela teve, no seu início, o intuito de colocar a pessoa cega ou com baixa visão no mercado de trabalho, né? E hoje, então, a Deves é uma organização da sociedade civil, né? Trabalha diretamente junto com a política de assistência social, né? Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho do serviço social, né, na Deves. Hoje eu tive que consultar o Ricardo, né, para saber desde quando existe o serviço social dentro da Deves, então a gente fez um trabalho de memória e ele se lembrou que a primeira profissional, então, entrou nos anos 2000, então fazem 20 anos que o serviço social existe dentro da Deves, né, antes ficava mais na questão da situação da coordenação de grupos de convivência, né, hoje também executamos essa função, porém, o serviço social, ele é a porta de entrada, né, a porta de entrada, então, das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos que ingressam na Deves, né. Então, a partir desse acolhimento inicial, a gente faz os encaminhamentos, então, tanto para o setor de psicologia que existe na Deves, que a Fê vai falar um pouquinho depois, também para estimulação visual precoce, né? Que nós temos as nossas colegas Tiane e Karen, né? Para Karen também, que é professora especializada em educação inclusiva, né? E também nós fazemos encaminhamentos para a rede socioassistencial, né? Para CRAS, CREAS, enfim. Né? Então, hoje, o serviço social ele é responsável pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, então ele atende as idades desde as crianças, adolescentes, adultos, idosos. Opa, temos um pouquinho aqui de problema na Acho que conexão. caiu.
Pode repetir, Ana, por favor. Temos disso, né, nesse momento. Acho que Mas não é um probleminha. bem tranquilo, pode retomar, Então, nós estamos te ouvindo. Então, a gente atua dentro dos grupos de convivência, né? E temos grupos, então, de crianças, adolescentes, adultos, idosos e familiares também, né? A gente sempre tenta trabalhar em conjunto com eles. Eu acho que em todas as nossas áreas, acho que os familiares eles têm um papel muito importante, né, em relação a isso. Nós também executamos dentro do serviço social o serviço de proteção social especial, né, para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, né? É que quando há da média complexidade da assistência, é quando há situações de violações de direitos, isolamento social, negligência, estresse por parte do cuidador, né? E, enfim, e também a gente trabalha na captação de recursos também, eu acho que é um trabalho em equipe, né, que nós fazemos todos juntos, com todos os profissionais, a administrativa Joyce, o educador Lourenço, né, o Odenar também, nosso administrativo. Então, eu vou falar um pouquinho de como estão sendo essas ações durante a pandemia, né, nós estamos enfrentando algumas situações. Acho que foi difícil logo no início, acho que como para todo mundo, né? Mas hoje a gente consegue fazer esses atendimentos via remoto, via WhatsApp, via grupos, então, de vídeos, né? Para justamente a gente não perder esse vínculo, né? Tão consolidado que nós temos com os nossos usuários, né? E durante a pandemia também, eu fui, acho que provocada a fazer um curso de audiodescrição. Então, eu me senti, assim, muito... Acho que aprendi muitas coisas, sabe? Por mais que a gente está há 4 anos trabalhando na Devs, eu acho que sempre é sempre tem como a gente agregar conhecimento, né? Então, eu aprendi muitas coisas, principalmente quanto eventos, quanto palestras, né? Quanto próprias fotos, né? Nas redes sociais, o quanto é importante essa ferramenta, assim como Libras, assim como, enfim, esses mecanismos, né? O quanto eles são importantes para que todos tenham acesso aos conteúdos, né? E eu e a Fê, a gente conversou um pouquinho. Não sei, Fê, se tu quiser desbloquear o teu microfone, se a gente passa o vídeo que a gente pensou depois da tua fala. Se tu quiser colocar agora para complementar, depois eu entro, pode ficar tranquila. Sim, então, obrigada. Então, nós pensamos, né, juntas em provocar vocês, né, um pouquinho dessa importância, né, de ter acessibilidade em eventos, palestras. Eu esqueci de falar uma coisa também, uma coisa muito importante, né, que nós da Devs, a gente tem participação em diversos conselhos de direitos, e eu acho que isso é muito importante para a gente estar levando o tema, né, da pessoa com deficiência visual, né, no Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Nós estamos na diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social, e nós temos aí o nosso presidente do CMDCA, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o Ricardo, né. Então, isso é muito importante. Eu acho que dentro dos conselhos a gente também precisa trabalhar essa questão da acessibilidade, porque muitas vezes os materiais que chegam até nós, eles não são, não são de fácil compreensão, ou então é um PowerPoint ou uma tabela,
e é muito complicado, né? Então a gente trouxe um videozinho, eu vou pedir ajuda para a Dirlene aqui, que eu vou compartilhar minha tela. Nós trouxemos um videozinho só para a gente ter essa experiência, né, de como é estar no lugar deles, né? Essa experiência de empatia. Vamos lá. Deu certo? Não? Ainda não. Ainda não? E agora? Não, acho que tu tem que ali compartilhar o vídeo. Deixa eu ver. Tela inteira. Compartilhar áudio. Espera aí, que deu uma trancadinha aqui no computador. Qualquer coisa eu mando o link, gente, pro chat da Dirlene ou Fê. Vocês compartilham para nós aí até. A Fernanda pode ir falando, talvez? Pode ir falando. Tá bom. Posso ir falando, eu ia só colocar aqui esse vídeo que a Ana vai colocar, ele se chama O Outro, e ele foi um vídeo passado no programa Curta Inclusão e Diversidade, no ano de 2015. Tá? Então, é um dos filmes que foram passados nesse evento. Vocês querem que eu introduza toda a minha fala ou esperamos um pouquinho para ver se o filme roda? O meu computador tá como se não estivesse respondendo, então acho melhor tu... Eu vou adiante, então. Tá bom, gente, então é um prazer, me sinto muito honrada, né, e com uma responsabilidade muito grande em falar depois de todas essas falas tão importantes, assim. Fiquei pensando um pouco sobre o que trazer para vocês, né, e como a Iracema trouxe, nós estamos numa das pontinhas desse triângulo tão importante para a constituição dos sujeitos com os quais a gente trabalha, que é a ponta que representa, então, as instituições, né? Então, falando um pouquinho do fazer da psicologia dentro da ADEVES, né? No formato como ele existe hoje, ele vem ocorrendo desde 2015, né? Que foi quando a psicologia se tornou mais atuante dentro da instituição, né? Repito, no modelo que a gente tem agora. Éramos, na época, 2 psicólogas, né? E organizamos hoje, sou só eu, mas o trabalho desde então vem ocorrendo, então, com o acompanhamento de grupos psicoeducativos, né? De crianças e adolescentes, também de adultos, com atendimentos individuais aos deficientes visuais e também, né, quando necessário, aos familiares, né, que é importante esse acompanhamento para eles poderem dar suporte aos seus, né, visitas domiciliares, né, o trabalho com a inclusão nas mais diversas esferas da sociedade. Tá? Então, a gente busca, com o trabalho da psicologia, construir e reconstruir, né, sujeitos que em função da deficiência tiveram as suas vidas, né, o progresso, às vezes, de suas vidas modificados, colapsados em algum momento, e precisaram se reorganizar, né, nesse processo de vida, ressignificar as passagens do seu desenvolvimento, né. Então, nosso trabalho é fazer circular o diálogo nesses grupos, né, ou nas escutas individuais, promover a troca de experiências, né, que faz com que os conflitos sejam, de fato, falados e trabalhados, e façam com que e busque o bem-estar, né, dos nossos usuários. Para muitos ADEVs, né, e vamos pensar agora num tempo pré-pandemia, assim, ele vem sendo, na vida, um único espaço, às vezes, de socialização, né, e de suporte.
Então, o único espaço da quebra do ciclo de violências, e quando eu falo violência, eu não falo necessariamente da violência física, né? Mas na violência onde existe o preconceito, a exclusão, a quebra da garantia de direitos, né? Esses tipos de violência. Então, a DEVES vem servindo também como suporte e a garantia na busca, né? Dessa quebra de direitos, né, dos deficientes visuais, né? Eles encontram ali um espaço de vez e voz, né? E consequentemente, acabam muitas vezes encontrando a si como sujeitos. Bom, chega a pandemia, né? E a necessidade da gente readequar o nosso fazer ali dentro, né? Como conseguir seguir dando conta de tudo isso e dessa demanda que necessariamente aumentou com toda essa situação, né? Então, de um lado, tínhamos, né, os deficientes visuais necessitando da gente, e assim como as famílias também, e do outro lado, os profissionais também mergulhados nessa crise, num primeiro momento, sem saber que rumo tomar, né? Então, assim, estamos todos ainda, né, no mesmo barco e necessitados de apoio. Então, falamos da crise da pandemia, né, a necessidade do afastamento social, de tomar um distanciamento no primeiro momento, né, que é o que é indicado, né, para quebrar a cadeia de infecção. E mesmo baseado em evidências, né, evidências científicas, essas medidas tomadas, esse afastamento, ele pode trazer com ele alguns efeitos, né, e ele traz alguns efeitos, né? A Organização Mundial da Saúde traz que o impacto, né, dos efeitos causados por grandes tragédias, por pandemias, enfim, ele traz que os impactos podem chegar a 1/3, metade da população que vivencia isso e provocar episódios de desconfortos psicológicos ou mesmo transtorno psicológico, né, transtornos até psiquiátricos, se medidas não forem tomadas logo no início dos acontecimentos, né. Então, na verdade, pensando isso, né, tomando isso como base, era necessário uma medida rápida, né, para que a gente não deixasse nossas crianças e nossos adolescentes, principalmente, sem o apoio que sempre tiveram ali dentro, né. Então, surgiu junto com a questão da pandemia a urgência nas ações, a necessidade de urgência nos nossos fazeres, né, para criar meios de uma forma rápida de estruturação do nosso trabalho. Então, o projeto e a ação tiveram que acontecer logo já nos primeiros momentos. Bom, a primeira coisa que fizemos, então, né, foi sentar e compreender tudo o que estava se passando, compreender a situação, né, estudar sobre a situação e saber o que né, de fato poderia ser construído em cima daquilo. Segundo momento, então, passamos a informar as pessoas, né, o que se fez, se partiu para a psicoeducação através das diversas plataformas, né, através do Facebook, através do WhatsApp, né, através de e-mails, começou então a passar as informações para as famílias, né, para as famílias, para os próprios adolescentes que tinham um grupo de WhatsApp, né, os adolescentes do grupo, as crianças através das famílias, os adultos também, todos receberam informações a respeito do que estava acontecendo, né, e como seriam então as nossas atividades a partir dali, né. Isso foi necessário para poder trazer um norte, né, no momento que a gente faz um planejamento, a gente traz também tranquilidade a quem da gente precisa, né, então a gente sabe da importância do nosso trabalho, né, da importância como a Iracema disse, da nossa ponta, né, nesse triângulo, família, sociedade, instituição, né, para poder fazer sujeitos mais felizes, sujeitos com autoestima,
né, e com o seu bem-estar em dia. Então, com todos já ancorados e cientes, né, a gente organizou, como eu falei, os nossos modelos de atendimento, né. Foi importante fomentar um pouquinho, bastante, na verdade, a manutenção da rede socioafetiva de cada um, né. Como eu falei antes, ocorreu o afastamento físico, né, ocorreu o distanciamento físico, mas não necessariamente precisa ocorrer o distanciamento afetivo, né. Então, orientar cada um como uma estratégia de bem-estar psíquico que mantivesse ativa a sua rede de trocas, a sua rede afetiva, né? E essa rede de troca também envolve a nossa instituição e quem dela faz parte. Tá? Gente, se tiverem perguntas, podem ir colocando, tá? Fiquem bem à vontade. Então, dito isso, o trabalho da psicologia, ele vem ocorrendo, né, no sentido de trabalhar principalmente na busca de estratégias, né, para manutenção desse bem-estar, né, buscar amparar no simples, buscar com que cada um busque os recursos próprios para buscar essa estabilidade emocional dentro da sua família, né, dentro de estratégias que já utilizava para outras situações dentro da própria vida. Né? É importante sempre questionar que amparo essa pessoa tem, quem é a rede que ela acessa, né? Quais são os recursos, né? A estabilidade sendo construída a partir da própria pessoa, com o auxílio, né, da profissional da psicologia dentro da instituição. Então, esse vem sendo o nosso papel, tentar se colocar no lugar do outro, né? Na verdade, a gente vivenciar essa pandemia junto com o outro, a gente está no meio dessa crise junto, auxilia também porque, né, o papel de se colocar no lugar dessa pessoa e auxiliar na busca de estratégias para o bem-estar psíquico. Né? Na verdade, nunca se precisou tanto, né, de ações para promoção de saúde mental. Né, na verdade, de profissionais de diversas áreas, né, e todos podem praticar isso no seu dia a dia. Né, porque a saúde mental, na verdade, ela se produz na escuta, ela se produz na atenção, ela se produz no outro saber que tu estás ali para ele, né, então a gente tem trabalhado nesse sentido, o trabalho não parou, né, a tecnologia tem sido uma grande aliada nesse processo todo, né, então o trabalho segue ocorrendo e de uma forma muito positiva, né, tudo aquilo que gerou desconforto no início pela necessidade de modificação, aos poucos veio se construindo como uma grata surpresa no momento que a gente viu que as pessoas, né, aderiram a outras formas também de contato e de busca do serviço. Gente, acho que era um pouco isso que eu tinha a dizer, né, de falar brevemente, muito brevemente, a respeito do nosso fazer, e fico aberta a colocações. Então, tem vários comentários, né? Eu já vou poder compartilhar daí o vídeo de vocês, Fernanda. E eu estava tentando aqui conversar com o Ricardo, se ele quiser entrar um pouquinho no final, deixar uma mensagem para a gente. Vamos olhar o vídeo, então, depois vocês podem comentar, Ana Paula. Vamos sim. Vamos lá, então. Tela de fundo aparecendo uma pizarra cinza, embaçada e molhada. Na tela descritas.
Quarto curso de ensino da universidade. Polo Universidade Aberta do Brasil. Brasil de novo apresenta uma flor no centro da tela. Uma flor no centro da tela, aos poucos é desenhada no seu interior. Um pouquinho, que eu acho que Não deu um foi. pouquinho. Estavam ouvindo? Dava para ouvir o áudio? Não, bem baixinho. Pois é, vamos tentar aqui de novo, então. Vale a pena, gente. Ainda bem que não está gravando, senão eu vou ficar passando, ó. Eu acho que a internet não está nos ajudando aqui para compartilhar o vídeo. Não está funcionando? Está funcionando. Vir para o celular, porque trancou. Talvez a gente possa depois compartilhar no próprio grupo. Opa, estou sem microfone também. Trancou agora tudo aqui. Que pena, né? Talvez a gente possa depois compartilhar o link no grupo. A gente coloca, né? no Face do Conselho. Uhum. Isso, no próprio Face, né? Na verdade, o vídeo trata um pouco, não vou falar, tipo, o conteúdo, acho importante que as pessoas possam ver, né? Mas ele trata da necessidade também da gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? De se enxergar um pouco no lugar do outro e entender sobre ele, né? E do que pode fazer ele feliz e o que pode incluir ele dentro do mundo que a gente vive da forma mais completa possível. Então, era um pouquinho essa reflexão que a gente queria trazer, né, Ana? É justamente, eu acho que cidadania, né? Exato. Enfim, trazer isso para vocês. Mas a gente pode colocar o link nos comentários ali, então, da própria live, para que vocês tenham acesso. É uma pena que não deu certo. Né? Mas vai dar, a gente coloca ali, a gente tem recurso de passar, como eu falei, o vídeo chama O Outro, e ele faz parte do programa Curta Inclusão e Cidadania. Quem não tiver acesso ao link é bem fácil de encontrar também dentro do YouTube. Eu, de minha Vamos parte, tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, pode ser que agora vai. Antes disso, de agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês.
Eu também Tá bem. agradeço, eu acho que foi muito legal, foi uma troca muito boa, assim, né? Desculpe o nervosismo também, foi minha primeira live. Tá todo mundo estreando, Ana. Sim. É bom isso, né? Mas foi muito bom. Acho que é muito bom a gente poder divulgar o trabalho da Deves, essa entidade que já existe há tanto tempo no município, né? E ressaltar a importância dela, né? Enfim. Sim, o CMDCA, né, com esses seus 30 anos de história, preza muito pelas suas entidades que são cadastradas, né, e o objetivo dessa nossa gestão é de dar visibilidade realmente da importância desse trabalho, né, que todas as entidades fazem na cidade. É muito importante. Se o Márcio e a Iracema querem falar alguma coisa ainda... Vamos ver, vamos colocar eles aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos. Ah, pronto. Eu só tenho a parabenizar, né, a iniciativa, né, o trabalho do Conselho, o trabalho da Deves, enfim, e agradecer pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns. E me coloco à disposição, do que eu puder ajudar, eu podendo ajudar, podem contar, tá? Muito obrigada. Márcio? Eu também quero agradecer pelo convite. E nessas lives a gente tem muitas aprendizagens. Ouvindo uns aos outros, aprendendo. Acho que isso é bastante importante para a cidadania, para o esclarecimento e também para a elaboração de estratégias e políticas para a continuidade e atendimentos futuros das crianças com necessidades especiais. E eu estou com a gaita aqui a postos. Então! Eu não vou ouvir, mas vamos ter show ao vivo. Estou para vocês aí. Então, vamos fazer o seguinte, faz Márcio. ao vivo. Eu vou tentar compartilhar de novo curta. Se não der, já te libero para te tocar para gente, certo? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Nós não estamos conseguindo ouvir o áudio, Dirlene. Pois é, aqui estão... Compartilha no grupo. É o jeito. Não deu certo. Vamos passar para o show ao vivo mesmo. Quanto tempo eu tenho, Dirlene? É contigo? Qual o teu repertório? Eu acho que umas 2 músicas, né? O que tu acha? Eu vou fazer um pedacinho, então, de um rock da gaita. Então deixa eu só... Um pedacinho de uma música nordestina e um pedacinho de uma música gaúcha. Certo. Não sei se vocês estão me vou tirar aqui o...
Eu coloquei o notebook Sim. aqui coloquei na tela do notebook aqui. Eu não tenho equipamento para segurar no celular. Então vamos começar então com o rock. Isso aí. Então vamos lá. No final da música eu consegui acertar os registros aqui. Um pouquinho da música nordestina, então. Isso aí. Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Fazer a gaúcha, então? Foi no improviso, mas foi. Era isso, então. Muito obrigado. Foi muito bom, muito obrigada. Temos um comentário aqui do conselheiro Rafael Lopes, que quer fazer uma pergunta para as explanadoras. Então, Rafa, pode colocar tua pergunta aqui se tu ainda está nos assistindo, aqui no nosso chat. Vamos ver se ele vai colocar alguma coisa. Esperar um pouquinho. Quer tocar mais uma, Márcio, enquanto o Rafael coloca a pergunta? Pode ser, estamos à disposição. Então tá, toca mais uma enquanto o Rafael coloca essa pergunta aí para as explanadoras.
Feito, Carreto. Muito bem, muito obrigada. Já temos a pergunta aqui, então, do Rafael, que é conselheiro, representa a Secretaria de Esporte e Lazer no CMDCA. Vamos ver quem é que vai se habilitar para responder. Ele não é direcionada a uma das participantes direto, né? Pode ser o Márcia, Ana Paula, Iracema, ou cada um falar um pouquinho, vamos ver. Como elas percebem o alcance do Estatuto da Criança e do Adolescente 30 anos depois, se as diretrizes atingem a população de jovens ou ainda falta muito em termos de garantias de direitos? E a pergunta do Rafa. Quem é que vai querer responder? Vamos lá. A Iracema nós não estamos enxergando. Oi? Quer responder, Iracema? Pode sim, posso responder sim. Se tu quiser colocar tua câmera, que nós não estamos te ouvindo. Pronto. Quer dizer, a gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Espera aí. Espera aí, que eu agora me... Mas tudo bem, pode ir falando. Não tem problema também. Bom, eu vou falando então. Eu acho que 30 anos, né, década de 90 até hoje, foi um grande avanço, mas é o que eu costumo dizer, né? Quando a gente consegue responder alguma questão, aí a pergunta muda, né? Então, assim como houve um avanço com o Estatuto da Criança e do Adolescente, também houveram vários avanços tecnológicos, mudanças sociais, transformações, novas configurações familiares, outros problemas surgem. Eu acho que sempre, sempre nós teremos que ter renovações e atualizações, sempre. Acho que é um assunto que não pode cessar nunca, né? Uma luta contínua. Vamos ver, Ana Paula, que é assistente social. Então, eu concordo, né, com a Iracema. Eu acho que foi um movimento tão bonito a consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Foi um movimento tão bacana. E eu acho que a gente precisa estar em constante atualização, né? Enfim, já fazem 30 anos e eu acho que a gente precisa estar sempre vendo as relações sociais, como estão funcionando, como, né? Enfim, eu acho que a gente precisa buscar, sim, atualizações também. É que o mundo está muito dinâmico hoje, né? Está muito dinâmico, é isso aí. É isso aí. Muito As questões sociais cada vez mudam, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Isso mesmo. Márcio, quer colaborar com alguma opinião? Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma conquista muito grande para a nossa sociedade, né? No sentido de que essa sociedade também se responsabilize pelas pessoas, né? Pelo direito das pessoas, pela garantia de direito das pessoas. E nós que estamos aqui, né? A gente precisa, então, ajudar no cumprimento desses direitos, visando sempre o bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o aprendizado dos mesmos, porque é um jargão, mas é das crianças, é dos adolescentes, é o tratamento que a sociedade dá a eles, é o respeito à educação, à saúde, à moradia, é o respeito a esses direitos de forma geral, que a gente vai construindo o nosso país, né? Então, eu acho que a gente tem que comemorar, e é muito interessante a fala das meninas sobre essa questão das atualizações, e realmente o mundo ele está bastante dinâmico, né? Mas eu acredito que todos têm direito à felicidade, né? A exercer a sua cidadania
para a construção de uma sociedade melhor, né? Que a gente tanto luta e tanto quer. É isso. E só vou, se eu puder, só complementar, Claro. porque ele perguntou se as diretrizes atingem a população jovem. Sim, o ECA, né, é um estatuto da criança e do adolescente, então ele é uma ferramenta de garantir direitos até os 18 anos de idade. Então, as diretrizes, né, vão atingir os jovens até essa faixa etária. Né? Então, só para complementar. Eu acho que a gente fala muito na criança, né? Mas a gente também tem que falar bastante no adolescente, que é um público assim que precisa desse olhar, né? Que ficam muito ociosos, que tem muito acesso à mídia, e às vezes em coisas boas, às vezes coisas não tão boas, né? E com essa pandemia, eu acho que isso se multiplicou, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha que ficar recolhido, ficar em casa, aprendemos a ter mais paciência com muitas coisas, as coisas também vão acontecendo muito rápido, né? Então, essa retomada aí é bem importante, especialmente os adolescentes, né? Eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, que está tendo aula à distância. Isso, é importante que eles... Isso, é muito a questão, assim, que quando estavam presencialmente, tinha uma quantidade de aula que dava conta, e daí, às vezes, quando é distância, a gente coloca atividade, né, porque dá tempo de colocar, mas tem que ter a preocupação se a criança, adolescente, também está conseguindo acompanhar tudo isso lá no outro lado, né. Tem as coisas boas, as coisas ruins, que nem hoje eu estou aqui, não estou em Novo Hamburgo, estou no Rio Grande, aqui na divisa com o Uruguai, Márcio em Porto Alegre, vocês em Novo Hamburgo, a Iracema lá na Bahia, e a gente conversando de um tema tão importante, né? Eu quero agradecer aqui a minha sobrinha, a Kiara, que me emprestou a casa dela com sua internet, para garantir que a gente pudesse estar conversando hoje à noite sobre esse tema, né? Que foi uma sugestão do nosso presidente, e é muito importante, e a gente tem que falar mais vezes sobre isso, sempre. Né? Achei tão legal, né, Dirlene, tu falar, então, da gente estar em lugares diferentes, né, e conseguindo conversar. Eu acho que isso é uma das coisas boas da pandemia, né? E a gente tem que Verdade. enaltecer isso, né? Porque olha só que oportunidade que a gente teve aqui hoje, né? Essa troca de experiências, cada um. Acho que foi bem os 3 pilares, né? Que a Fê falou, foi as entidades, quanto usuários, quanto escola, né? A gente pôde estar trocando. Eu achei assim muito legal, muito bacana mesmo. E mesmo que nós estejamos com as nossas agendas lotadas de live, de curso à distância, de reunião, de plenária, uma hora pelo Skype, outra hora pelo Google Meet, vários aplicativos. É importante que mesmo que às vezes a gente não tem tantas pessoas acompanhando aqui ao vivo, isso vai ficar registrado no nosso conselho, né, nosso Face, fazendo parte dessa história, e vai poder ser acessado por outras pessoas no mundo inteiro, né, que estão nos vendo. Então, não que as pessoas não estão aqui nesse momento, mas elas vão nos escutar em algum momento da sua vida. Isso é muito legal, né? Com certeza. Muito legal mesmo. Bom, o Ricardo, eu tinha convidado ele para entrar, não conseguiu. Acho que ele está prestando atenção na live, né? Acabou que ele não conseguiu para nos dar a mensagem, mas a mensagem do nosso presidente é essa: o Ricardo sempre puxa na questão da acessibilidade, que infelizmente a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Que quem não tem a deficiência acaba esquecendo, né? Então, quem tem que lembrar mesmo, né? Para a gente tornar isso diário e perpassar por todos os momentos da vida da gente, né? Não pode ser um fato isolado, né? Aquela secretaria do governo atende a criança com deficiência, as pessoas com deficiência. Não, tem que passar por todas, né? Isso tem que se tornar uma coisa normal entre a gente ter acessibilidade, como tantas outras questões, né? Que existe cota, enfim. Existe porque
a gente não torna normal, né? Porque se tornasse normal, não existiria essas necessidades de ter que estar chamando atenção sempre. É importante a gente frisar, né, que a acessibilidade são as mais diversas, um leque muito grande de acessibilidade, né? Acessibilidade física, né, da gente ter espaços para receber pessoas com deficiência física, né? A gente ter, enfim, um intérprete de Libras também. Eu achei muito legal, né? Pelo que eu consegui ver, que a live está sendo legendada, né? Enquanto a gente está conversando aqui, eu acho que isso vocês estão de parabéns, né? Enfim, que é uma forma também de acessibilidade. E a audiodescrição também. E eu acho que para a gente conseguir ter empatia mesmo, eu acho bem importante a gente acessar o link do vídeo, então, que nós vamos passar para vocês, assim, que é bem interessante, acho que nos provoca a pensar, né, nós, quando Conselho da Criança e do Adolescente, quanto Comas, enfim, e nas nossas próprias redes sociais mesmo, quanto, né, da gente deixar o mais acessível possível para as pessoas com deficiência. O Curta Inclusão é um momento da educação que nos emociona sempre, né? Nossa. Nós íamos para o cinema e a cada curta que passava, a gente se emocionava, né? Eu ainda estava na Secretaria de Educação. Então, são coisas muito boas que acontecem em Novo Hamburgo que tem que continuar acontecendo. Então, eu já vou deixar o convite para a nossa próxima live de novembro, que nós vamos estar falando sobre destinação, porque as nossas entidades precisam captar recursos, né? Então, as pessoas têm que cada vez mais saber como fazer para destinar o seu imposto de renda. E então, de novembro, que é o período da destinação, nós vamos estar retomando esse assunto aí para divulgar bastante e a gente poder continuar. Eu quero ver. Isso, vamos lá. Eu já estou até me atrevendo a fazer a audiodescrição dos convites da live. Eu estou aprendendo. Antes eu pedia para o pessoal da Deves, agora eu tomei vergonha e eu mesmo estou fazendo. A Iracema, já que ela é consultora, ela pode dar uma ajudada aí nesses convites, hein? Sim. Não reclamaram, então entenderam. Show, isso aí, Dirlene. Tá bom, um abraço. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Em nome do Obrigada a conselho. vocês. E vamos indo. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Boa Boa noite. Bom descanso. Obrigada, gente. Boa noite. Descanso para todos mesmo. Tá bom. Um abraço. Obrigada uma vez a presença. Em nome do Obrigada a conselho. vocês. E vamos indo. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Boa Boa noite. Bom descanso. Não reclama. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tá Descanso para todos. Isso aí. Todos mesmo. Direito surge uma marca de mão e desaparece. Depois aparece a marca de outra mão no canto superior esquerdo e também some. Numa sala, um homem moreno está sentado no sofá. Levanta-se, se aproxima da tela e conversa, porém sem áudio. No canto direito acima, a intérprete de Libras traduz sua fala. Tela de fundo preto, sem imagens, apenas ouve-se os sons. De pé na sala, o homem moreno fala. Oi pessoal, como vocês se sentiram assistindo esse filme que estava ora sem áudio, ora sem imagem, ora sem tradutor, sem atender às necessidades individuais de cada um? Bom, você quer saber o que realmente aconteceu nessa história? Vamos ver desde o começo.
Aponta o controle para a TV e o filme anda de trás para frente, até ficar sentado novamente no sofá. Levanta-se, baixa o volume da TV e diz: Olá, eu me chamo Heitor. A intenção deste curto é fazer com que cada pessoa se coloque no lugar do outro. Portanto, vocês que conhecem a língua de sinais, sabem o que estou transmitindo através deste meio de comunicação. Na imagem da TV aparece um carro em alta velocidade. Na mesma sala, agora somente 2 garotas sentadas, uma no sofá e outra no tapete. Elas têm em torno de 18 anos, comem pipocas e olham um filme. Com os olhos fixos na TV, demonstram tensão. Uma cachorrinha entra na sala, sobe no sofá e deita-se perto da bacia de pipoca. Em seguida começa a comê-la. Ao perceber, a garota do sofá grita. A cachorra se assusta e sai da sala. As 2 garotas correm atrás dela. Na TV, um carro freia e em chamas cai de uma ponte. Um homem que está num outro carro, quase chorando, diz: Não. No corredor da casa, as garotas agradam a cachorrinha. Uma está com ela no colo. Amorzinho, desculpa. Tadinha, ela se assustou de verdade. Coitadinha. Se assustou, né? Mais que eu. O homem moreno, que se chama Hector, aparece na tela. Olá pessoal, sou eu de novo. Agora que vocês viram esse filme, com todos os recursos de acessibilidade, vídeo, imagem, foi essa a história que vocês imaginavam? Por alguns instantes, conseguiram colocar-se no lugar do outro? Já pararam para refletir que cada ser é único e tem suas deficiências, principalmente quando não dominamos algo? Então eu lhes pergunto, a diferença está no outro ou em cada um de nós? Pense nisso. Aponta o controle para a TV e a desliga. A tela se fecha até ficar completamente preta. Aparecem os créditos. Roteiro: Eliane Cândido, Mônica Alderwein, Tani Stedley. Linguagem de sinais: Karine Ferreira. Direção e fotografia: Eliane Beatriz Cândido. Elenco: Hector Munhoz Manzoni, Sabina Maria Stedley, Priscila do Amaral Wagner, Bibi Stedley. Vídeos parciais: Need for Speed, o filme. Audiodescrição: Eliane Beatriz Cândido. Trilhas sonoras e mídias: Biblioteca Livre do YouTube. Edição e finalização: Eliane Beatriz Cândido. Organizadores do curta: Mônica Alderwein, Kelly Luz, Cleonice Ram, Sandra Stella, Eliane Cândido, Cíntia Pedroso, Alexandra Flores. Agradecimento especial: Senhor Alberi e Senhora Mari Alderwein, Novo Hamburgo.